Traição! Eu sou o Vitor Bornel e esse é o nosso tema de hoje aqui no Dados Ocultos. Para ser mais específico, traição na sua mesa de RPG. Vamos lá, vocês já ouviram falar em Among Us? Um joguinho de celular, tem para computador, né? Super divertido. Para quem não conhece, Among Us é um joguinho, né, multiplataforma, em que, com uma temática espacial, né, e cada um é um tripulante de uma nave ou de uma estação. E o objetivo do jogo é se manter vivo enquanto um dos jogadores, o impostor, né, que ele é sorteado no início de cada partida, tenta sabotar a nave e matar todo mundo. Então, os jogadores tentam descobrir quem é o impostor e fazem votações durante o jogo para expulsar o impostor da nave, né? E se eles conseguirem eliminar o impostor, eles ganham. Se o impostor conseguir sabotar a nave, destruir a nave, ele mata todo mundo. Ou matar todo mundo também, ele pode simplesmente matar as pessoas, ele também ganha. Apesar de ser um joguinho mega com uma pegada bem humor, assim, ele é bem divertido e ele é tenso. Porque você fica assim, é muito legal você jogar com as pessoas no Discord ao mesmo tempo, né? E a galera vai falando, né? E você não pode dar pistas de quem é o impostor. E ele fica. É um clima bem tenso mesmo, você fica caraca e tal. É muito divertido. Resumindo, é muito divertido, foi uma experiência muito, muito legal. Me lembrou um pouco o Alien, né? A temática do Among Us. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, caraca, como é que eu posso levar essa ideia do traidor, do impostor infiltrado, para uma mesa de RPG? Primeiro é importante falar aqui que existem muitos tipos de campanhas diferentes, né? Tem campanhas e grupos também, grupos com características diferentes. Tem aqueles grupos, né, aqueles tipos de campanha também, que são voltados para a cooperação total. Assim, é um grupo de aventureiros que trabalham unido, em harmonia, né, e sem muitos conflitos para chegar ao seu objetivo. Tem muitos jogadores que curtem essa pegada de jogo, curtem esse estilo de jogo. Tem gente que não gosta de conflitos na mesa, que acham que o grupo, né, com um grupo de aventureiros ou grupo de personagens jogadores como um todo, ele tem que funcionar de maneira harmônica e para chegar ao objetivo, e não tem nada de errado nisso. É um tipo de campanha, um tipo de abordagem que é super válido. Se essa é a sua praia, então talvez esse vídeo aqui não seja interessante para você, né? Mas se não é, se você gosta de ousar um pouco, experimentar umas coisas um pouco diferentes na sua mesa, então vale bastante a pena você continuar daqui pra frente, pelo menos eu acho, né? Então vamos lá. Em cenários mais maduros, né, ou simplesmente para quem gosta de colocar um elemento mais tenso na sua ambientação tradicional, a traição, né, esse elemento surpresa, ele pode gerar grandes reviravoltas na mesa, gerar grandes tensões e oportunidades muito legais de roleplayer entre os seus jogadores e até com os NPCs. Né? Mas você criar um NPC traidor, um NPC que em algum momento ele vai se mostrar ser uma coisa diferente do que ele aparentou desde o início da história, resumindo, ele vai sacanear os jogadores, é mole, porque isso está na sua cabeça. E meio que os jogadores sempre esperam isso do narrador em algumas situações, né? Eles já vão ficar assim. Isso, por mais que tenha um elemento surpresa, eles sabem que o narrador tá lá montando, né, o guardião, ou que é, como você chame, o mestre do jogo no cenário em questão, na ambientação em questão, ele tá preparando aqueles desafios, né, pros personagens jogadores. Só que quando esse elemento surpresa, essa traição vem de um dos personagens jogadores, isso é muito bacana. Repare que eu não tô falando aqui do jogador espírito de porco, tá? Não é aquele cara que faz o personagem ladrão no D&D e ele passa todo o tempo da aventura querendo sacanear o resto do grupo e deixando todo mundo puto, irritando os outros jogadores, porque acha que jogar de ladrão é roubar o grupo o tempo todo e irritar todo mundo, independente de como isso afeta o andamento da aventura e como afeta o humor dos outros colegas de mesa. Enfim, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da traição como elemento dentro da sua mesa de jogo, né? O segredo como elemento dentro da sua mesa de jogo, mas que compõe uma narrativa, compõe a sua história de uma maneira que agrade todo mundo, que todo mundo chega, caraca, que coisa interessante. Não é pra irritar ninguém. E, é claro, isso tem que ser feito em colaboração com o narrador, né? Com certeza. Porque o narrador tem que comprar essa ideia. Então não adianta, se você é jogador, tá vendo esse vídeo, caraca, eu quero sacanear meu grupo todo. Não é essa a questão. Eu tô falando de acrescentar esse elemento, né? E ele vai ser construído junto o jogador com o narrador. Algumas ambientações, elas são muito favoráveis, né, a esse tipo de reviravolta, a esse tipo de recurso narrativo, vamos chamar assim, né? World of Darkness como um todo, né, vampiro, mago, né, lobisomem e por aí vai.
Rastro de Cthulhu, Chamado de Cthulhu, RPG do Mitos em geral, né? Cultos Inomináveis, definitivamente é uma ambientação que cabe muito isso que eu tô falando aqui. Deadlands pra Savage Worlds também, outros cenários de Savage que você... o próprio Days of Ragnarok... vamos lá. The Day After Ragnarok saiu. Que é um cenário que eu falei aqui recentemente. São todas ambientações que cabem muito bem isso que eu tô falando. Mas, como eu também disse, você pode usar em qualquer ambientação, qualquer cenário, né, desde que você encaixe de uma maneira plausível e que faça sentido, não seja só por fazer. Quando você joga um game como Among Us, é muito óbvio, né, que é fácil você criar esse elemento surpresa, porque é um jogo eletrônico, cada um tá no seu lugar, ali na sua casa e tal, desde que as pessoas não abram a boca no Discord e falem demais. É fácil manter esse suspense, manter essa tensão, né? Quase que um detetive assassino e vítima. Pra quem, não sei se em todas as partes do Brasil chama do mesmo jeito. É aquele joguinho que fica um perto do outro assim e o assassino pisca pros outros. Enfim. No RPG, isso fica um pouco mais difícil, porque toda a ação no RPG ela depende de narrativa. Né? Ela acontece, ela é materializada quando o narrador descreve o cenário, né? Descreve o que está acontecendo, ou quando os jogadores participam dessa descrição, né? Dessa narração. Só que isso acabaria com o elemento surpresa, porque se eu aviso na mesa, se eu falo assim, então eu quero fazer isso e tal, preparado, né? Assim, eu sou um infiltrado e tal, eu vou falando isso na frente dos outros jogadores, isso estraga, né, qualquer surpresa que vai acontecer. E mesmo se eu for me separar dos outros jogadores, peraí que eu vou ali no cantinho que eu vou falar, porra, os outros jogadores já sabem que esse malandro tá tramando alguma coisa, né? Que o narrador tá tramando alguma coisa com aquele jogador. Então, adeus elemento surpresa. Então, numa mesa de jogo presencial é mais difícil, né? Você criar elementos, né? Você manipular esses elementos com os jogadores. Precisa de um planejamento prévio. Vamos dizer que você vai criar escrever no seu cenário de espionagem, ou mesmo vamos lá, vampiro, né? Storyteller, né? E um dos vampiros da sua cotier é um vampiro... Falei certo? Enfim. Um dos vampiros, ele tá infiltrado, né? Trabalhando pro príncipe de outra cidade, né? Ou ele tem planos próprios do clã dele que vão se sobrepõem ao da cotier, né? E... o que você vai fazer? Você vai ficar chamando esse jogador separado pra falar com ele, pra planejar, coisa assim? Não, o ideal é que se você quer uma trama assim, que vai botar uma reviravolta, que vai mostrar que talvez o culpado de alguns dos crimes que aconteceram durante toda seu capítulo que você tá narrando, né, foi um dos jogadores, que reviravolta, né? Você vai ter que ver isso antes, você vai planejar isso antes. Você vai conversar com o jogador antes, se ele topa essa loucura, né? Ele topa ter essa participação, né, na história, ou ele mesmo pode te propor alguma coisa assim, né? E você vai ver a melhor forma de ambientar isso. Isso tudo já vai estar planejado antes, e na hora da mesa você não vai ficar dando bandeira e você não vai fazer cenas específicas, cenas diferentes, né? Com esse jogador em questão, pra separar dos outros, ou ficar falando com ele, assim. No máximo você pode deixar aquelas pistazinhas, aqueles elementos, pra dar chance dos jogadores descobrirem isso, que também é legal, faz parte do mistério, né? Da possibilidade de desvendar o mistério, né? Só que é mais complexo, a gente sabe que é mais complexo. Mas aí que vem a magia do RPG online, né? No RPG online tem outras ferramentas, né? Primeiro que tá cada um na sua casa, só isso já torna a coisa um pouco mais privada. E os outros jogadores, eles estão falando com você, mestre do jogo, pela ferramenta que você está usando lá, pelo Discord, pelo Skype, enfim. Mas eles também podem falar com você por chat, separadamente. Então, se o jogador quer ter algum plano se desenvolvendo com o narrador, e esse plano é afetado pelas atitudes dos outros jogadores da mesa, ele pode trocar mensagens com o narrador escondido e dar pistas do que ele está fazendo, determinar as ações deles, né? E ele vai colocar elementos para o narrador ali no privado, que o narrador vai jogar para os outros jogadores dentro da descrição do cenário, e os jogadores nem vão desconfiar necessariamente que aquele elemento veio do outro jogador que está falando com o narrador ali, né? Isso é muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo, né, de como eu fiz isso uma vez
numa mesa que eu tive há muito tempo atrás, mas que até hoje a gente lembra muito dela no nosso grupo. Eu tive uma mesa de storytelling, um cenário com mortais, e um dos meus personagens, né, ele salvou uma NPC, uma garotinha imigrante chinesa, né, e ele era um agente da FBI e tal, e ele passou a cuidar dela. E acabou uma adolescente, né, era uma adolescente chinesa, ele passou a cuidar dela e acabou se apegando afetivamente a essa personagem, né. E num determinado momento da história, os outros personagens interagiram com ela, chegaram a ver algumas vezes, mas não viram tantas vezes. Mas, beleza, eles chegaram a conhecer essa personagem. Em determinado momento da história, o apartamento dele explodiu. Quando ele chegou, o apartamento dele explodiu. Ele viu a explosão do lado de fora e essa NPC, essa personagem, ela tava lá dentro. Falou, caraca, ele enlouqueceu, meu Deus, eu perdi a Tabata, era Tabata o nome da NPC. Caraca, eu tô muito doido. E aí ele começa a conversar sobre isso com os outros jogadores. E os outros jogadores falam, Tabata? Que Tabata? Você, não sei do que você tá falando. E começa a falar como se ela nunca tivesse existido e não lembrassem dela. Como eu já sabia que essa cena ia acontecer, eu passei um bilhetinho pros outros escondidos desse jogador em questão, né? Falando pra eles, olha, a partir do momento que vocês vão saber qual é, a Tabata não vai existir. Vocês não lembram dela como se ela nunca tivesse existido, essa personagem. Eu passei isso pra eles leram escondidinho, bonitinho, e quando esse jogador em questão, ele chegou e foi falar com os outros, foi uma surpresa absoluta, porque eles não precisavam fingir, né, que junto com ele, né, eles realmente já estavam preparados, e ele não precisava fingir que acreditava que eles não sabiam a surpresa dele. Ele realmente ficou surpreso, o jogador ficou surpreso junto com o personagem. E, nossa, foi muito interessante e demorou bastante tempo, assim, depois da mesa. Só no final, quando acabou tudo, tava todo mundo indo pra casa, é que eu expliquei pra ele o que aconteceu. E ele falou, caraca, isso ficou na nossa memória como uma forma de criar não foi exatamente uma traição de uma maneira literal, mas foi um elemento surpresa, um segredo usado entre o narrador, que era eu no caso, e os jogadores. Então, na prática, isso pode ser muito mais do que uma traição. Como eu falei agora, pode ser só qualquer elemento surpresa que você quer trocar com os seus jogadores, né, com um jogador específico, e colocar isso dentro da mesa como uma reviravolta, como um plot twist da sua história. Agora, uma coisa que é muito importante é você não exagerar nisso, não exagerar a mão nesses recursos, né? Esse recurso para você usar eventualmente, e é claro, se você sentir que tem abertura no seu grupo, se você sentir que cabe isso, né? Porque assim, o grupo funcionar de maneira homogênea pode ser muito importante para algumas pessoas, que nem eu falei, né, anteriormente, né? Então, se o seu grupo é desses, né, se o seu grupo curte muito uma aventura desse tipo, se o seu grupo não gosta de conflitos entre os jogadores, não força a barra, porque você vai arrumar sarna para se coçar, você pode até provocar um desentendimento. Tem gente que às vezes não consegue separar muito bem as coisas, o que fuja desse tipo de jogador. Mas é importante você ficar atento a essa percepção com o grupo, né? Lembra que eu falei alguns vídeos atrás sobre alinhar bem as expectativas, né? E não quebrar o contrato que você estabelece com os seus jogadores para sua mesa, né? Mas uma vez que você tem isso em mente, isso pode abrir grandes possibilidades, porque alguns cenários é uma verdadeira dor de cabeça às vezes pro narrador, né? pro guardião, ou enfim, pensar em como ele vai manter o grupo unido, como evitar conflitos no grupo. E realmente é importante manter o grupo unido até por uma questão logística. Se o grupo se divide muito, você tem que narrar muitas cenas separadas, sua narrativa pode ficar monótona para alguns jogadores. Você tem que dividir tempo, né? É mais difícil. Mas, se você usa bem esses determinados recursos de antagonismo entre os jogadores, se você administra bem isso, você acaba se desobrigando dessa coisa de manter todo mundo em harmonia sempre, manter todo mundo se amando, e, enfim, né? É uma coisa que vale uma coisa a se pensar, tá? Eu vou gravar um outro vídeo aqui depois falando mais especificamente sobre harmonia na mesa, né? Sobre grupos se entendendo, sobre conflitos entre os personagens e jogadores. O caso agora é mais sobre essa questão do segredo e você usar o segredo e a traição como elemento de jogo. E aí fica aquela dica, né, que eu já falei antes, de não exagerar. Você pode usar isso, você pode fazer uma aventura, um cenário, um one shot, uma coisa curta, enfim, totalmente centrada numa reviravolta como essa. Você pode usar um elemento desse numa campanha maior, também sem problemas.
O que você não pode, pelo menos não deveria fazer, é você, toda aventura que você narra, você colocar um jogador ali infiltrado que sacaneia os outros, que muda a história, ou que você tem um plano pessoal com um desses jogadores. Ou você tá narrando uma campanha e toda hora na sua crônica, na sua campanha, né, na sua crônica, isso acontece. Isso vai ficar chato, vai ficar previsível, vai perder o efeito surpresa, pode irritar os outros, né? E é claro, uma coisa também interessante é você dosar, né, quais jogadores você vai fazer isso. Não crie favoritos na sua mesa, né? Se você vai fazer tratos com um dos jogadores em off, né, e vai usar esse elemento outras vezes, tenta revezar o jogador que você faz isso, até pro cara não ficar manjado, né? E dá oportunidade a outras pessoas também participarem disso. Claro que você vai levar em consideração a exposição do jogador de curtir esse tipo de vida dupla, né? E a própria capacidade dele de interpretar isso, de levar isso pra frente. Tá, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa minha divagação aqui. Esse vídeo foi uma grande divagação sobre usar a traição como elemento de mesa, né? Elemento narrativo, né? O segredo na mesa como elemento narrativo. Espero que tenha ajudado vocês a pensar em formas de explorar isso. Se vocês já usaram isso na sua mesa, conta pra gente aí nos comentários, nas redes sociais ou aqui no YouTube. Se você nunca usou e tá planejando, fala pra gente quais seus planos, assim, mas não conta pros seus jogadores, tá? Pra eles não lerem aqui. Ou então bota aquele alerta assim, tipo, fulano, não leia. E claro, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, que semana que vem tem mais viagem aqui no Dados Ocultos pra você, beleza?